As mulheres não vão te notar até você aprender isto. Existe um momento que acontece em quase todo ambiente social. Alguém entra em uma sala e nada nessa pessoa é notável. Ela está bem vestida. É educada, diz as coisas certas. Mas de alguma forma, sai sem que ninguém se lembre de que ela esteve lá. E então chega outra pessoa. Ela não chega mais barulhenta, não é mais atraente, nem mais bem-sucedida, nem mais charmosa. Mas quando entra, algo muda. As conversas se inclinam ligeiramente na direção dela. O contato visual se prolonga. As pessoas se aproximam sem perceber que estão fazendo isso. A maioria das pessoas presume que essa diferença é genética, confiança com a qual você nasce ou não, carisma que está no seu DNA ou não. Mas não é isso que acontece. O que acontece é algo muito mais fácil de aprender, e muito mais poderoso do que qualquer um imagina. Porque o que separa a pessoa que é notada da pessoa que é esquecida não é o volume, não é a energia, não é a aparência, é a presença. E presença não é o que a maioria das pessoas pensa. Presença não significa dominar uma sala, não significa ser a voz mais alta ou ter mais a dizer. Presença é mais simples do que isso, é a qualidade de realmente estar onde você está. Parece óbvio, mas preste atenção na próxima vez que estiver em um grupo. Observe quantas pessoas estão fisicamente envolvidas em uma conversa, mas mentalmente em outro lugar. Seus olhos vagam. Suas respostas chegam meio segundo atrasadas. Elas estão procurando a próxima pessoa com quem conversar, ou repassando mentalmente como estão sendo percebidas. E aqui está o que é estranho, as pessoas sentem isso, mesmo quando não conseguem nomear o que é. Quando você não está totalmente presente, a pessoa com quem você está falando sente algo vazio, algo incompleto. Ela não se sente acolhida. E quando alguém não se sente acolhido por você, não se lembrará de você. É por isso que algumas pessoas com características comuns, vidas comuns, carreiras comuns ainda conseguem ser magnéticas. Elas aprenderam a realmente estar presentes, não apenas fisicamente. Mentalmente, emocionalmente. Eles não estão fingindo presença. Eles simplesmente estão lá. E essa distinção importa mais do que qualquer técnica que você possa aprender. É aqui que a coisa fica contraintuitiva. A maioria das pessoas tenta ser notada fazendo mais, falando mais, sorrindo mais, transmitindo mais energia, tentando ser interessantes. Mas as pessoas que são notadas consistentemente não estão fazendo mais. Elas estão fazendo menos, mas com mais comprometimento. Elas mantêm o contato visual por um instante a mais. Elas fazem uma pausa antes de responder. Elas não se apressam para preencher o silêncio. Elas deixam os momentos se desenvolverem. Há um princípio psicológico em jogo aqui. Quando você encontra alguém que parece calmo, sem pressa, e totalmente presente no momento, seu sistema nervoso começa a espelhar o dessa pessoa. Você relaxa. Você se abre, você se sente seguro. E a segurança é o precursor da atração, do interesse e da confiança. É por isso que a energia apressada quase nunca funciona. Quando alguém fala rápido, gesticula freneticamente e parece ansioso para provar algo, pode ser encantador por alguns minutos, mas também é exaustivo. E as pessoas silenciosamente se desculpam por essa energia exaustiva, sem nem perceber que estão fazendo isso. A quietude, por outro lado, atrai as pessoas, não porque seja misteriosa, mas porque é rara. E num mundo onde todos estão transmitindo informações, alguém que está recebendo, alguém que está genuinamente atento, torna-se inesquecível. É aqui que a maioria dos homens erra. Eles entram numa sala buscando reações, buscando validação, procurando sinais de que estão sendo recebidos. E esse próprio ato de buscar revela algo, transparece, comunica algo que nenhuma palavra pode neutralizar. Preciso de algo de você. E quando alguém percebe que você precisa de algo, seu instinto é se retrair, não conscientemente, não maliciosamente, mas energeticamente. É uma resposta de proteção, uma forma de autopreservação. Compare isso com alguém que entra numa sala já cheia, já centrada, sem buscar aprovação, mas também sem rejeitá-la. Essa pessoa não está fingindo indiferença, não está fingindo não se importar. Ela simplesmente decidiu que seu estado interno não está aberto a negociações baseadas em respostas externas. É daí que vem a presença, não de técnicas, não por meio de truques, mas por meio de uma postura interior que diz: eu já estou bem. Estou aberto à conexão, mas não preciso dela para me sentir completo. Essa postura é sentida, instantaneamente, e muda completamente a forma como você é percebido. O erro que a maioria das pessoas comete é pensar que isso significa se tornar distante, indiferente, na defensiva. Mas isso é um mal-entendido. Essas qualidades não são presença, são armadura. E a armadura, embora possa protegê-lo, também bloqueia a própria conexão que você espera criar. A verdadeira presença é aberta, é acolhedora. É disponível, mas não é desesperada, não é fingida, não é esperar por uma resposta. Essa combinação, acolhimento sem carência, disponibilidade sem segundas intenções, é quase impossivelmente rara. E quando alguém a encontra, sente algo que não consegue explicar. Sente-se atraído, não porque você o impressionou, mas porque você o conheceu.
Porque em um mundo cheio de pessoas que ouvem pela metade e olham para seus celulares, repassam mentalmente roteiros sobre o que dizer em seguida, você realmente ouviu. Ouvir atentamente, estar realmente presente no momento, é isso que chama a atenção, não a inteligência, não o sucesso, não o status, presença. Há uma camada prática nisso que vale a pena abordar. Porque presença não é apenas um conceito abstrato. Ela se manifesta em pequenos comportamentos. Na maneira como você ouve sem planejar a próxima frase. Na maneira como você deixa alguém terminar um pensamento sem interromper. Na maneira como você se porta, aberto, relaxado, imóvel. Observe-se, na próxima vez que estiver em uma conversa. Perceba se você está se inclinando para frente com muita ansiedade. Perceba se seus olhos estão inquietos. Perceba se sua mente está gerando uma resposta antes que a outra pessoa termine de falar. Esses micro-hábitos são invisíveis para você, mas não são invisíveis para a pessoa à sua frente. E eles moldam, mais do que quase qualquer outra coisa, se você será percebido como alguém memorável ou como alguém que simplesmente passou por ali. A solução não é complicada, é apenas mais lenta. É se permitir pausar, respirar, não se apressar para o próximo ponto ou para a próxima impressão. É confiar que o silêncio não é fracasso, é espaço. E nesse espaço a conexão tem lugar para se formar. Eis o que a maioria das pessoas não entende sobre ser notado. Não é uma recompensa por ser impressionante, é uma resposta à presença. A pessoa que fica na memória não é aquela que falou mais ou contou as melhores histórias. É aquela que fez a outra pessoa sentir que por alguns minutos era a única pessoa na sala. Isso não exige dinheiro, não exige status, não exige palavras perfeitas ou timing perfeito, exige atenção. Atenção real plena sem pressa. E essa atenção, dada livre e plenamente, é uma das coisas mais raras que você pode oferecer a outro ser humano. Essa é a mudança. Não se trata de aprender o que dizer, não se trata de aprender a ser impressionante, mas sim de aprender a estar com alguém, plenamente, sem segundas intenções, sem ficar calculando como está indo. Quando você faz essa mudança, você para de buscar atenção. Você começa a criá-la, não através do esforço, através da presença. E essa presença, uma vez cultivada, torna-se o seu aspecto mais atraente. A ironia é a seguinte: quanto menos você tenta ser notado, mais você é. Não porque se fazer de difícil funcione. Não porque manipulação funcione. Mas porque ao liberar a necessidade de ser visto, você finalmente tem espaço para ver. E quando você vê alguém de verdade, essa pessoa sente. E não se esquece. É por isso que a confiança não é algo que você performa. É algo que você simplesmente aceita. É o resultado de não precisar de um resultado específico. De estar bem com o desenrolar do momento. E uma vez que você entende isso, a ansiedade que costumava te dominar em situações sociais começa a se acalmar, porque você não está mais fazendo um teste. Você não está esperando uma nota. Você está apenas estando com as pessoas. E essa simplicidade, essa presença, é o que todos procuram. Há uma última camada nisso. Presença não se trata apenas de como você se apresenta. Trata-se do que você começa a perceber quando se apresenta. Porque quando você para de atuar e começa a estar de fato com as pessoas, algo muda na sua percepção também. Você começa a ver coisas que antes passavam despercebidas. Pequenos sinais. Indícios sutis. A maneira como a atenção se manifesta de forma diferente quando tem um significado. A maioria das pessoas está tão focada em ser vista que se esquece de ver. Elas perdem os momentos que revelam o que alguém realmente está sentindo. Não o que está dizendo, mas o que está demonstrando, e esses sinais estão quase sempre presentes. Eles só são fáceis de ignorar quando você está muito ocupado tentando impressionar. Uma vez que a presença se torna natural, o reconhecimento vem em seguida. Você começa a notar como as pessoas reagem a você. Não com palavras, mas com proximidade. Com o momento certo. Com as pequenas escolhas físicas que a maioria das pessoas faz sem perceber. E é aí que as coisas ficam interessantes. Porque um dos exemplos mais claros disso é em algo tão simples quanto um abraço. A diferença entre como alguém te abraça quando te vê como um amigo e como te abraça. Quando existe algo mais profundo ali, é surpreendentemente óbvia quando você sabe o que procurar. O próximo vídeo explica isso em detalhes. Sem teoria. São apenas os sinais físicos sutis que revelam o que as palavras geralmente não revelam.